Bom, então hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que causa aquele incômodo. Será que a gente está caminhando na linha da justiça? Como a gente tem sempre discutido em todas as nossas reflexões aqui. Inversão do ônus da prova. Então hoje a gente está aqui com o Lucas, a Lidiane, o Eduardo e o João. E nós vamos tratar sobre esse tema. Eu gostaria de abrir a palavra para o Lucas explicar um pouquinho para a gente. Lucas, o que é inversão do ônus da prova? Na relação de consumo especificamente, para a gente trabalhar essa questão do consumidor. Então, a inversão do ônus da prova, ela vai estar configurada ali no artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor, que ele vai estipular, quando é possível inverter esse ônus da prova em favor do consumidor, E o artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor, ele vai falar que, havendo verossimilhança naquilo que o consumidor relatar e havendo a vulnerabilidade também desse consumidor com relação à matéria, seja uma vulnerabilidade técnica, fática, etc., aí o juiz, considerando esses fatos narrados, ele pode autorizar ou não a inversão do ônus da prova para que facilite a defesa desse consumidor. Por quê? A gente entende que fornecedor e consumidor tem uma grande diferença naquilo que para que ele consiga demonstrar o que ele está alegando. Uma dessas diferenças é com relação, por exemplo, à prova técnica. Uma grande empresa, vamos pensar aqui numa multinacional, tem uma grande facilidade de provar vamos supor, um vício em um veículo, de uma grande montadora aqui do Brasil. Essa montadora tem uma facilidade muito maior que um consumidor de provar que, quando vendeu o veículo, esse veículo não estava com um vício oculto, por exemplo. Então, quando essa empresa tem mais possibilidade de mostrar para o juiz que quando vendeu aquele veículo, o veículo não estava com um vício, por exemplo, é lógico que o juiz vai determinar com que essa empresa apresente todos os documentos, todos os laudos, seja um laudo técnico daquela produção daquele veículo, e para que consiga demonstrar no processo que esse veículo foi vendido sem vício. Uma empresa tem mais facilidade de provar a ausência de vício do que o consumidor, que não entende, não é obrigado a entender de mecânica, porque ele não trabalha, ele só consome aquele produto. E uma vez que fique determinado isso, que considere então a verossimilhança, os fatos narrados pelo consumidor como um fato provável ali, de que realmente aquele veículo estava com vício, o juiz vai determinar então essa inversão do ônus na prova para que a fornecedora demonstre então se há ou não há vício naquele veículo, nesse nosso exemplo. Então, também outro aspecto que a gente precisa pensar é assim, o consumidor ele tem a vulnerabilidade dele, a hipossuficiência dele, mas essa hipossuficiência não pode ser alegação de ignorância da lei ou um mínimo de astúcia, de precaução para resguardar o seu próprio direito. Vou trazer um exemplo que eu vivi. Eu entrei para fazer uma compra no supermercado, estacionamento próprio desse supermercado, fui comprar, entrei, tinha câmeras na entrada, câmeras para saída, supostamente devem estar filmando, se não estiverem filmando, se a responsabilidade da ausência de filmagem não é minha, eu como consumidor. Comprei, quando eu voltei pro carro, meu carro estava batido. Alguém bateu no meu carro. Então ele quebrou o retrovisor e arranhou a porta. Primeira providência, que eu até alerto para quem for leigo hoje, estiver assistindo no nosso canal, A gente precisa de provas, O ônus da prova, regra geral de ônus da prova é de quem alega. Se eu alego que bateram no meu carro dentro do supermercado, eu tenho que provar que bateram dentro do supermercado, Então eu preciso buscar meios de provar isso antes de eu sair. Aquilo que for impossível de eu provar, por exemplo, eu solicitei câmeras do mercado, o mercado não me forneceu, então eu entrego para as competentes, para as autoridades competentes e solicito a inversão do ônus da prova. No meu caso, o que eu fiz? Eu tirei fotos do veículo abalroado dentro do estacionamento. Chamei o gerente do supermercado, pedi para que ele constatasse que o veículo estava batido. E disse para ele que eu estacionei o meu veículo em perfeito estado e que eu queria um e-mail para estar enviando essas fotos e eu queria solicitar as câmeras de entrada. E aí eu falei para ele, pode puxar a câmera de entrada que você vai ver que meu veículo entrou sem nenhuma batida. Agora ele está saindo abalroado. E a responsabilidade é do supermercado que estava no estacionamento de vocês. E também não vem com essa historinha, Lucas, que a gente estava conversando. Estacionamento do supermercado, tem lá o bilhetinho. Não nos responsabilizamos por coisas que aconteçam. Responsabiliza sim, porque o consumidor muitas vezes ele escolhe aquele supermercado exatamente porque ele dispõe de estacionamento. É um plus que ele fornece para atrair consumidores. E ele usa esse atrativo e depois ele não quer sofrer as consequências do ônus, Ele quer repassar o ônus do negócio, os riscos do negócio para o consumidor. Não dá.
né? Ele explora o lucro e não divide o lucro com o consumidor, aí ele vai querer dividir o risco, né? Então, assim, é desproporcional. Chamei o gerente, então pedi o nome dele, anotei o nome, anotei data, hora em que tudo aconteceu, pedi o e-mail do supermercado, quais eram as coisas que ele queria que eu fizesse, os documentos, fiz um boletim de ocorrência e no próprio boletim de ocorrência eu requeri que fossem solicitadas pela delegacia as filmagens do estacionamento. E aí, se o supermercado não detinha essas filmagens, isso não é problema meu, né? Feito todo esse procedimento e já com todas essas provas na mão, mandei o e-mail para o supermercado me indenizou na hora. Evidentemente, por quê? Porque ele sabia que eu estava guarnecida de uma tal maneira que ele me impor um ônus de ficar lutando por coisas que estavam escancaradamente provadas, que tinha uma verossimilhança na minha alegação indiscutível, seria o mesmo que me submeter também a mais um prejuízo, que era o dano moral por desvio produtivo. Sim. Então ele terminou aceitando e me indenizou em tudo que eu precisei, né? Então fica a dica para o consumidor, se preparar. Você me fez lembrar também de uma história que eu vivi, foi praticamente próxima da que você contou, só que foi na minha época de faculdade, onde eu fui entrar no estacionamento da faculdade com meu carro é um carro baixo, e não observei que tinha uma baita de uma pedra no estacionamento de terra da faculdade. Resumo da ópera: passei com o carro em cima da pedra, essa pedra rasgou pneu dianteiro, rasgou todo o escapamento debaixo do carro, e eu praticamente fiquei com o carro parado ali por cerca de 3, 4 horas. E aí eu chamei uma amiga para poder me ajudar. O pai dela tinha os equipamentos para tirar a roda, né? Eu não estava conseguindo tirar a roda porque tava com muita dificuldade. E nesse meio tempo, o segurança, né, que cuida do estacionamento da faculdade, veio até mim e falou: o que aconteceu? E eu peguei e falei para ele: olha, eu estava entrando na faculdade e tinha uma baita de uma pedra nesse estacionamento. Eu não vi a pedra e passei por cima da pedra, rasgou tudo, furou o pneu e agora eu tô aqui parado. Ele simplesmente pegou e falou assim pra mim, falou: realmente ontem, ou seja, eu tava no início do ano letivo, né? Era o primeiro dia do ano letivo. Ele falou: ontem passou aqui um caminhão e despejou um monte de pedra, e realmente tinha um monte de pedra grande nesse estacionamento. Daí eu falei: pô, e a faculdade não viu? Não tirou pedra grande? Não tem como o carro passar por uma pedra grande. Se fosse aquelas pedrinhas... Só não estragou o carro. Total. E daí ele falou: então, foi já reclamado lá, mas ficou de tirar, ainda ficaram algumas. Daí eu falei: pô, complicado. Eu peguei, anotei o nome dele e levei no dia seguinte, depois que eu fui socorrido pela minha amiga. Detalhe, eu fui com esse carro praticamente falhando até a minha casa, porque o escapamento estava estourado, mas o carro andava. E daí eu consegui trocar o pneu, tudo certinho. Tá, pelo step, né? E daí eu levei isso ao conhecimento da universidade. E logo ali eu invoquei uma súmula do STJ, não vou me recordar agora a numeração dela, mas ela fala que as prestadoras de serviços, fornecedoras, são responsáveis por tudo aquilo que acontece no seu estacionamento. Fiz a cartinha a punho, anexei fotos, isso já com conhecimento jurídico, né? Mas para você ver a importância da inversão do ônus da prova para um consumidor leigo, porque o consumidor não vai conseguir provar tudo isso. Sim. Então, peguei, anotei o nome do segurança, bati foto do carro, do estacionamento do carro, bati foto da pedra e fui até a universidade, ao diretor da universidade, e falei para ele: olha, aconteceu isso no estacionamento. Eu entendo que, como vocês são prestadores de serviço, eu sou considerado consumidor, então eu quero que vocês me ressarçam de algo que nem deveria estar lá de uma pedra que nem deveria estar no estacionamento. O reitor se mostrou super solícito, porque ele sabia também que a responsabilidade era da universidade. Se isso fosse levado para o judiciário posteriormente, e eu não tivesse essas fotos, quem teria que provar que não tinha uma pedra naquele estacionamento, que o estacionamento está com todo regular, né? Sem nenhum desnível, sem nenhum indício ali de pedra, seria a universidade. Teria que provar também que eu não estava no estacionamento, porque eu estava no estacionamento, bati cartão, eu estava até disposto a solicitar todo o histórico de cartão daquele dia para eu me resguardar mais para frente se eles não me reembolsassem. No fim, acabou que a universidade pagou, fiz todo o orçamento bonitinho, pagaram, e daí o prejuízo foi todo pago pela universidade.
Mas se isso fosse levado para um judiciário, eu teria que demonstrar que eu sou matriculado na universidade e que eu estava naquele dia. Porém, quem teria que provar que o estacionamento estava isento ali de qualquer perigo... Os danos não decorriam de qualquer coisa provocada dentro do exatamente, seria a universidade. Então, é por isso que é importante também essa história de... E é interessante, né? Porque, assim, não foi algo tão difícil que você fez. Foi fotografar o momento, então, assim, fica a dica. Sim. Um celular, todo mundo tá com um smartphone agora que faz foto. Sim. Então, assim, prints do WhatsApp, e-mails. Bate foto até demais, né, Lidinha? Até demais, né? Bate foto comendo macarrão, bate foto tomando foto do pão de queijo. queijo. Aí na hora que precisa, às vezes o consumidor não bate, então, né? pega lá, anota ali o que tá acontecendo, pega alguém de testemunha, alguém que tá atravessando a rua. Opa, vem aqui, por favor. Acabou de acontecer um acidente aqui, ó. Acho que é por causa desse buraco aqui, ó. Você pode anotar pra mim que tem um buraco aqui, hoje é dia tal, assina. É simples. Sim. É homem médio. Então a velha semelhança tá aí. Porque nenhum, né? Aí também a gente pode até um dia gravar aí para pensar um pouquinho sobre isso. Nenhuma pessoa pode alegar ignorância da lei, né, gente? A lei foi publicada e tal. Então a gente, em tese, né, é possível cobrar também dos consumidores aquele raciocínio dentro do médio jurídico, porque ele em tese conhece a lei, Ele né? sabe. A lei foi publicada no diário oficial, né? Não teve o vacatio legis, etc. e tal. Então a gente precisa pensar um pouco nessas questões, né? Em todas essas. É lógico que o que a gente mais vê no escritório de advocacia, nossa, doutora, eu não sabia que tinha isso na lei. Nossa, eu não sabia que, né, que era desse jeito, né? O que a gente vê mesmo, na verdade, é a ignorância. Mas já que tem smartphone para tirar foto comendo hambúrguer, usa smartphone para outras coisas, são úteis também, né, gente, para provar situações. Aliás, né, a gente tem visto muito hoje abusos cometidos por autoridades sendo deflagrados por filmagens. Olha que coisa legal, né? Que antigamente era a palavra de um contra do outro, e como essa autoridade tem fé pública, adeus a palavra do jurisdicionado. Fica valendo a palavra de quem tem fé pública, porque presume-se que é a verdade, né? Agora, hoje a gente está escancarando uma série de coisas, né? Muito bom. Então, assim, o smartphone veio para ficar, veio para ajudar, e para ajudar, inclusive, nas relações de consumo e nas provas, né, dos direitos dos consumidores, né, gente? E fica a dica também para o prestador de serviço, que nesse exemplo que o Lucas deu, talvez por conhecimento jurídico, o prestador de serviço arcou ali com todas as suas custas, porque uma vez que ele se negasse e fosse para ação judicial, comprovado o nexo causal ali, ele teria que arcar com mais custas devido ao dano moral. Esse aí custas com processo, né? Porque como é tudo, né? Fornecedora, processo, não indenização, tem gratuidade de justiça, também teria a questão de danos morais. Às vezes, se eu trabalhasse com o meu carro, seria lucros cessantes. O que eu deixei de faturar porque meu carro estava quebrado por culpa da universidade. Então, tudo isso, mas já pensou se eu sou Uber também e trabalho com o carro? Meu carro ficou parado uma semana. Sem contar que a responsabilidade é objetiva na relação. Exatamente. Com o consumo, né? Então a gente não vai nem ficar vendo negligência, imprudência ou imperícia. Não interessa a culpa. Nexo causal, ação e prejuízo. Não importaria. Então fica a dica aí pro prestador de serviço, né? Arcar com as consequências antes que vá pro judiciário. Antes que o prejuízo fique maior ainda, né? Correção monetária, juros. E assoberbando o Poder Judiciário com questões que a gente sabe, né, gente? Já chega, né? A gente sabe, qualquer pessoa razoável, independente de conhecimento da lei, sabe que se você coloca à disposição um serviço e esse serviço causa dano, você tem que indenizar, né, gente? É que depende do ponto que a gente está, a gente interpreta a lei conforme convém, né? O que é mais favorável. Então a gente tem que sair desse ego, desse olhar tão de interesse pessoal, para voltar a olhar mais a coletividade. Nós vivemos hoje no planeta em 8,5 bilhões de habitantes. Se a gente ficar pensando só no interesse pessoal, nosso mundo vai ser uma loucura. A gente precisa respeitar as leis porque ela é o mínimo exigível nas relações interpessoais, né? E na relação de consumo, gente, ainda mais, porque o fornecedor de produto ou serviço, ele fornece produto ou serviço
ele está auferindo lucro. E muitas vezes um lucro altíssimo, né? Que causa um enriquecimento, e ainda bem, enriqueça mesmo. Mas não pode ser a custo de prejudicar outras pessoas, né? E o João, que é o nosso bebê que está aqui Nosso cursando que ano que você tá? Eu tô no 3º semestre, no 2º ano da faculdade já. Olha, 3º semestre, gente. O nosso canal, ele propõe pensar o direito. Essa é a proposta. Então ele é para todo mundo, ele tem espaço para todo mundo. Ele tem espaço para as pessoas que não são do universo jurídico, ele tem espaço para as pessoas que estão ingressando no universo jurídico e tem espaço para as pessoas que estão há anos caminhando já no universo jurídico, tá? Então fica aqui o convite, a gente vai ter a participação aqui de alguns amigos que são funcionários públicos, né, autoridades públicas também, para dar a opinião deles. E o João, bem-vindo, João, né? Obrigado. Tá aí experimentando esse começo e tal, né, João? Ainda não teve ainda estudo de consumidor, né? Não, porque a gente tá pegando a parte teórica, a base, né? A gente ainda não chegou a pegar os assuntos específicos. Então, Perfeito. assim, eu entrei agora nesse semestre. E nesse semestre a gente começou a entrar nos assuntos específicos. Que nem eu comecei a ter agora direito civil sobre obrigações, direito administrativo. Então eu ainda não tenho a base para mim saber discorrer sobre. Mas é aquilo, né? Com o tempo a gente vai aprendendo, com as malícias e tudo mais. Principalmente trabalhando na área, você acaba percebendo essa inversão do ônus que a gente estava conversando, né? E as relações contratuais. No fim das contas, as normas, elas regulam as relações sociais, né? As nossas relações sociais em todos os aspectos. Familiares, nas relações de compra e venda, de consumo ou não, né? Enfim, nas relações de trânsito, né? Ah, meu Deus, se não houvessem leis de trânsito, nós estávamos mortos. Mas já havendo lei de trânsito já tá difícil, imagina Já tá nós difícil, vendo. imagina se não tivesse, a gente era morto, né, gente? Então precisa ter regramento mesmo, né? Um dia a nossa sociedade estará assim tão bela e iluminada que todas as normas, né, que elas partem de princípios éticos, todas as normas sairão do próprio ser. Até lá fica aqui as discussões sobre esse universo. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Eduardo. Eduardo já está concluindo o curso, mas está com a gente agora, né, Eduardo? Bem-vindo também. É isso daí, pessoal. E hoje eu vou encerrar então por aqui, mas fica aqui também um questionamento para o nosso próximo encontro. A gente sabe que a relação de consumo, ela se estabelece através daquele requisito, né, de existir entre as duas partes o consumidor como aquele destinatário final de um produto ou serviço. E essa relação, ela pode existir inclusive entre pessoas jurídicas, entre empresas, né? Então a gente pode ter aí uma situação de relação de consumo de uma fornecedora pessoa jurídica para um consumidor pessoa jurídica. Mas nesse caso, será que tem hipossuficiência suficiente para essa empresa, como consumidora, requerer a inversão do ônus da prova? Essa é a nossa próxima discussão e se de fato ela é justa, porque no nosso canal a gente discute, é justo?